serviço à sociedade, que elas estejam abertas a esse contato, a essa troca de conhecimento. E isso nos causa grande satisfação de estar participando disso. Bom, meu tema aqui, que foi cumprido de falar, diz respeito a unidades de conservação e o licenciamento ambiental. Seria traçar o ponto de contato entre a existência de espaços protegidos e a repercussão disso no processo de licenciamento ambiental, né? Quando me convidaram para vir aqui, eu fiquei de início me perguntando de que forma que eu abordaria o tema, né? Porque o tema de unidade de conservação ele é muito vasto e comporta inúmeras abordagens. Mas a gente não podia perder de vista o objetivo desse encontro, né, que é esclarecer a respeito do licenciamento ambiental de um determinado tipo de empreendimento, que são os habitacionais. Então, eu vou tentar me deter aqui aos aspectos realmente que dizem respeito a essa interface, né, sem grandes mergulhos no que seria cada tipo de unidade de conservação, cada categoria, mas tratar o tema de uma forma mais geral. E vocês vão ver aqui que vai ser uma apresentação sucinta, porque é somente um capítulo de tudo aquilo que foi aqui apresentado mais cedo sobre o licenciamento ambiental. Bom, podemos passar o slide. Bom, mas partindo aqui do entendimento que nem todo mundo aqui está familiarizado com a temática ambiental, eu tive na ideia de que começaria trazendo para vocês o conceito legal de unidade de conservação, para a partir daí tecer alguns comentários, né? Quando a gente está falando de unidade de conservação, do que a gente está falando, né? Está lá estabelecido na lei do SEUC que unidade de conservação seria o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com os objetivos de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Está previsto numa lei federal, tá? Que é a Lei 9985/2000. E do conceito legal, se a gente prestar atenção no conceito legal, a gente vê que quando se fala de unidade de conservação, a gente está falando de um espaço e seus respectivos atributos naturais, né, que, em razão de suas características de fauna, flora, geologia, recursos hídricos e meios de vida de população, eles mereceu especial proteção do poder público, para além daquela proteção que ordinariamente é estabelecida na legislação, como, por exemplo, o que se vê nas APPs, né, em que existe uma regra geral que diz que sempre que houver um curso d'água, tem um APP, sempre que tiver uma nascente, tem um APP, uma borda de tabuleiro. E quando a gente fala em unidade de conservação, é aquele espaço que, pelas suas características específicas ambientais, se entender o poder público de que elas mereciam uma proteção
unidades de conservação foi criado pela lei federal, como eu já disse, e o Estado de Pernambuco, em observância ao princípio da simetria, replicou aqui no Estado praticamente tudo que havia no SDUC. A gente replicou aqui no CEUC, através da Lei 13.787 de 2009. Vale perceber que o Sistema Nacional e Estadual de Unidade de Conservação foi um dos meios encontrados pelo legislador para municiar o poder público de mecanismos que possibilitassem o Estado, o poder público, né, de cumprir o seu dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos que está previsto no 225 da Constituição Federal, né, que seria o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida da população. Então, a previsão do dever de preservação imposta ao poder público e aos particulares teria por razão ensejadora a compreensão que o legislador constituinte teve lá atrás, né, de que toda e qualquer atividade humana, em alguma forma, em alguma medida, ela impacta o meio ambiente e que, se não forem adotadas medidas de proteção, preservação e recuperação dos ambientes naturais, a velocidade de degradação em confronto com a capacidade de regeneração natural dos ambientes poderia representar a insustentabilidade da vida, né? ou no mínimo, o agravamento de condições adversas, como eventos climáticos extremos, seca, enchentes, como aliás a gente vem experimentando, né? Por aí, que a gente tem tido a notícia das enchentes no Rio Grande do Sul, das secas no centro-oeste, no norte do país. E a criação do sistema de unidade de conservação, ele vem a tentar mitigar esses efeitos da degradação da ação humana. Aqui, então. Né? Tá com a bateria não? Tá cheio. Nessa toada é que a Carta da República, ao Tratado do Meio Ambiente, ocupou-se de determinar a busca pela sustentabilidade, né? Ou seja, os meios de vida, a ocupação dos espaços, a exploração econômica deveriam buscar modelos não predatórios, preferencialmente, com vistas a conciliar o crescimento econômico e a preservação ambiental, como, aliás, já foi aqui mencionado por a doutora Renata logo cedo, quando falou da ordem econômica estabelecida na Constituição, que prevê lá a conciliação, de que veda meios predatórios, meios que levem à extinção de espécies, né, de exploração econômica que levem à extinção de espécies. Então, foi nesse contexto constitucional que a lei do CEUC foi editada, prevendo um sistema de unidades de conservação com diversas modalidades, de unidades de conservação e conforme e as modalidades seriam estabelecidas conforme os objetivos específicos de cada unidade, de cada espaço. Então, os objetivos, grosso modo, seriam manutenção, proteção, preservação e restauração de biodiversidade, ecossistemas e biota, espécies, recursos hídricos, paisagens naturais, geomorfologia, históricos e culturais e recursos naturais para o meio de vida de populações tradicionais, né? Então, a depender da situação, cada unidade de conservação pode ter objetivos ligados a isso aí, tá? Aí, então,
As unidades de conservação, o Sistema Nacional e o Sistema Estadual de Unidade de Conservação, ele prevê o agrupamento, diversos tipos de unidade de conservação. Vocês estão vendo aí 5 no grupo de proteção integral e 8 no grupo de uso sustentável. Esses grupos, eles dizem respeito, sobretudo, ao objetivo das unidades e ao grau de restrição de atividade humana que é estabelecida na área e que afeta as áreas correspondentes a essas unidades, né? E esses sistemas nacional e estadual de unidade de conservação têm como órgão gestor o ICMBio, no caso federal, né? E no caso estadual, no nosso caso específico aqui da CPRH, do estado de Pernambuco, é a CPRH quem faz a gestão das unidades de conservação de Pernambuco. Então, são 2 grupos. Quando você olha ali, proteção integral, de regra, são unidades de conservação que são voltadas para pesquisa científica, fins educacionais, sobretudo isso, conservação de recursos naturais de notável valor econômico, de importante valor econômico. E, normalmente, quando a gente está falando em unidades de conservação, do grupo de proteção integral, a gente estaria falando de unidades de conservação que não comportam atividades humanas com fins econômicos, né? Então, isso é importante para quem vai empreender, porque quando a pessoa for fazer a seleção do espaço para receber o empreendimento, é importante que ele olhe, né, como foi aqui colocado de manhã, e a gente, quando lançar o sistema, isso vai estar muito mais claro, muito mais fácil visualização para vocês, mas para identificar que se aquele determinado local tem o potencial e comporta receber determinados tipos de empreendimento, né? Aqui a gente vê também do lado de cá as unidades de conservação referentes que são do grupo de uso sustentável. Essas unidades de conservação têm mais tolerância às atividades humanas e comportam um certo grau de ocupação e de atividade econômica. Mas, a depender da situação, seriam também indicadoras de incompatibilidade com o tipo de empreendimento que nós aqui estamos tratando, né? E, no caso aqui, das unidades estampadas aqui no quadro, né? As que comportariam o tipo de empreendimento que a gente está aqui tratando, que são unidades habitacionais, né? Empreendimentos imobiliários para fins habitacionais, seria sobretudo as áreas de proteção ambiental que está ali no uso sustentável 1, né? Porque são unidades de conservação que admitem relativo grau de ocupação humana, tem por objetivo, sobretudo, assegurar a boa qualidade de vida dos que habitam na área, objetivo de assegurar recursos hídricos, manutenção de recursos hídricos e admitem esse tipo de empreendimento. De resto, são unidades de conservação mais restritivas que, embora comportem determinadas atividades econômicas, humanas, elas são mais restritivas e direcionadas. A exemplo das reservas extrativistas que estão ligadas a sustento de população tradicional, manutenção de meios de vida de população tradicional, como é o caso de populações pesqueiras, que vêm da extração da cata de caranguejo, de mariscos,
ou que vivem coletando subprodutos florestais e dando a eles finalidade econômica, né? Mas especificamente para o que diz respeito ao tipo de empreendimento que nós estamos tratando aqui, a gente teria em mente que seriam compatíveis com esses empreendimentos as áreas de proteção ambiental. Obviamente, também nessas áreas existem zoneamentos em que as atividades são ordenadas, de forma que existem áreas de preservação e áreas de ocupação intensiva, que seriam justamente as áreas que teriam aptidão para receber os empreendimentos imobiliários, né? Bom, a gente trouxe isso aqui porque, como eu disse no início, isso é de extrema importância para evitar atropelos, identificar essas áreas de unidades de conservação e áreas que têm restrição de uso. Elas têm grande importância na avaliação de você eleger a área para o seu empreendimento, que tipo de empreendimento você faz em tal área, e evitar prejuízo, né, de alguém que assodadamente adquire uma área sem levar em consideração as restrições ambientais que possam existir ali, e eventualmente até põe o carro na frente dos bois e começam a instalar o empreendimento sem buscar o licenciamento ambiental antecipadamente, o que pode gerar alguns contratempos, como embargos, autuações, multas, né? Então é muito importante que no momento da escolha do espaço sejam levadas em considerações essas questões que dizem respeito às restrições de uso. Esclarecido o que seriam as unidades de conservação, né, e qual é a interface delas com o processo de licenciamento, a gente vai aqui para o que na prática isso repercute no processo de licenciamento, né? A primeira repercussão diz respeito à atração, fixação da competência para o licenciamento e atração dessa competência, né? Porque diz a Lei Complementar 140 de 2011 que quando houver unidade de conservação, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que estejam localizados no interior dessas unidades de conservação, elas devem ser levados pelo órgão gestor da unidade, o órgão que as instituiu. Então, se a gente estiver falando de empreender numa UC que tenha sido instituído pela União, o licenciamento ambiental seria pelo IBAMA, e fosse o caso de um licenciamento ambiental não ser estabelecida pelo Estado, o licenciamento ambiental seria realizado, então, pelo Estado. A exceção a essa regra diz respeito às APAs, que é justamente o tipo de UC que vocês talvez tenham maior possibilidade de empreender dentro delas, né? Como eu já disse aqui antes. E aí, se tratando de APA, né, a regra geral para a fixação de competência é a que seria aplicada, né? Ou seja, se impacta mais de um estado, se impacta, aí seria pela União, IBAMA, se impactando mais de um município, ou estando fora das tipologias de impacto local, seria pelo Estado, e se tratando das tipologias listadas na CONSEMA 001/2018, então seriam elas
licenciáveis pelo município, né? E aqui vale lembrar também o que, mais uma vez, o que foi dito pela doutora Renata, que nesta regra geral a gente considera a questão da cobertura vegetal, né? Porque a gente entende que, embora a CONSEMA 001 de 2018 tenha estabelecido as tipologias de impacto local, ali estão consideradas as tipologias per si, né? Sem considerar a presença da vegetação. E, havendo a presença da vegetação, agrega-se um impacto ao empreendimento, pelo qual ele deixaria de ser de impacto local e viria para o Estado. Outro aspecto de interface na presença de unidades de conservação e o licenciamento ambiental seria a necessidade de ciência e anuência, conforme o caso, ao órgão instituidor da unidade de conservação. Então, toda vez que o empreendimento for considerado de significativo impacto e for submetido à EIA-RIMA, o licenciamento ambiental ele só pode ser deferido, a licença só pode ser deferida mediante a anuência do órgão instituidor da unidade de conservação. E já se o empreendimento não for considerado de significativo impacto, não é necessário a anuência, mas somente a ciência. Você, simplesmente o órgão licenciador cientifica o gestor da unidade de conservação, o instituidor da unidade de conservação, para que tome conhecimento de que ali está sendo licenciado empreendimento de menor porte. Isso está previsto na CONAMA 428 de 2010, que regra o licenciamento ambiental, a ciência e a anuência relativa ao licenciamento em unidades de conservação. E, finalmente, né, a gente deve falar que no âmbito do processo do licenciamento ambiental da CPRH, né, instituído pela Instrução Normativa 02 de 2024, a gente prevê lá que todo o licenciamento que estiver situado em unidade de conservação, ele é direcionado à Diretoria de Biodiversidade e Unidade de Conservação para que seja verificado, né, a compatibilidade do empreendimento com a categoria de manejo da unidade de conservação, né, ou seja, o tipo a qual se refere, e, mais do que isso, seja verificado também a compatibilidade da localização com o zoneamento estabelecido no plano de manejo e os usos ali permitidos e regrados. Então, vocês devem perceber, então, que, embora não seja uma interface tão extensa, não me demande tanto tempo aqui para falar a respeito disso, mas é de crucial importância para o empreendedor ter, no mínimo, na cabeça a ideia de que existem espaços especialmente protegidos e que, a depender do grau de proteção que a norma estabeleça para esses espaços, o nível de restrição às atividades humanas vai ser maior, ou menor, e isso pode impactar o licenciamento ambiental. Então, é importante ter isso em mente e sempre levar isso em consideração quando se vai escolher uma área para empreender e quando se vai escolher uma localidade.
Bom, a apresentação foi curtinha, como eu havia falado antes, é somente um capítulo a respeito do licenciamento ambiental. Não vou aqui tomar mais tempo de vocês, fico aberto a eventuais perguntas. Mas é isso, é alertar para a importância de atentar para esses detalhes na hora de escolher a área e de empreender esforços e realizar dispêndios financeiros e não passar o carro na frente dos bois, né? Para que isso não represente um prejuízo para o empreendedor e um dissabor, né? A gente está lá na CPRH sempre à disposição para esclarecimento a esse respeito. Havendo dúvida, a gente em breve vai ter o sistema que vai identificar isso muito facilmente, mas se a dúvida permanecer, tem sempre o Instituto da Consulta Prévia. Façam a consulta para a gente vai ter todo o prazer, toda a paciência de responder a vocês e dar orientação para que a atividade econômica cresça de uma forma ordenada, sustentável, e o poder público possa dar as mãos ao setor privado para que a atividade econômica floresça dentro do Estado sem prejudicar a qualidade de vida e o meio ambiente. Obrigado. Umas perguntas aqui, vou ler e vou tentar responder. Não estou entendendo a letra aqui. Se diz respeito ao prazo de renovação de licença, é sempre igual ao prazo inicial. Prazo de renovação, isso já foi falado, né? Isso não foi daqui, não. Não, acho que não tem perguntas, não. Caso tenha, pode levantar a mão, fiquem à vontade. Oi, boa tarde. Só para tirar uma dúvida, assim, pelo que eu entendi, se o empreendimento não for de impacto, aquele órgão licenciador, a exemplo da APA, ele não vai ser, então, vinculativo, um parecer, ela somente dá ciência, ela não dá anuência, é isso? Se não for significativo impacto, é só questão de ciência, não é anuência. Obviamente, o órgão gestor da unidade, tendo sido cientificado, ele tem a oportunidade de tecer considerações, fazer recomendações, mas isso não seria vinculante. Certo, tá, obrigada. Nesse caso, quando existe a ciência ou a anuência, quem solicita é o agente licenciador, certo? Caso ele não solicite, o que acontece? Porque assim, não é o agente licenciador que vai licenciar. Ele só vai pedir a anuência / ciência, que não é de fato o licenciamento. Caso ele não solicite, o que ocorre para o empreendimento e o que ocorre para a empresa? Veja só, eu diria que isso é uma irregularidade, né? E fica sujeito à atuação dos órgãos de controle. O Ministério Público está sempre de olho nisso daí, eventualmente requisitando informação aos licenciadores. Quando as normas não são cumpridas, também eventualmente propõe ações civil pública que podem atingir, normalmente são direcionadas ao licenciador, né? Mas que pode repercutir eventualmente no empreendedor, né? Vamos ir lá imaginar que determinado ente licenciador deveria ter consultado ou cientificado ou pedido anuência
a um órgão gestor de uma unidade de conservação e não faz, né? Então, pelo menos em tese, o Ministério Público, tomando conhecimento disso, poderia, talvez, mover uma ação buscando uma declaração de nulidade da licença. Então, a ação é movida contra, em princípio, contra o ente que não tomou a providência de cientificar ou de pedir anuência. Mas o empreendedor pode ser afetado negativamente. Passar aqui para a doutora Renata para ela fazer as contribuições dela. A CPRH, a gente antes tinha até esse... Estão me ouvindo agora? Antes a gente tinha essa... Alguns técnicos mandavam, outros técnicos não mandavam. Então, para deixar isso tudo bem redondinho, a instituição normativa que instituiu o procedimento deixou bem amarrado, que é obrigatório o envio do processo SEI com todas as informações para o gestor da unidade de conservação. O gestor da unidade de conservação, no caso de ciência, tem 10 dias para se manifestar, porque se não se manifestar nesse prazo, o processo segue o seu curso normal. No caso de anuência, tem que aguardar a anuência. E isso, a CPRH está bem atenta, estou falando de 2023 a 2024, o cumprimento dessa norma, que inclusive na unidade de licenciamento, quando a licença vai ser expedida, é responsabilidade também do agente que está elaborando a licença verificar se houve o procedimento que tinha sido estabelecido. O grande problema é que a gente está sempre indo no Ministério Público, a gente está vendo que muitos municípios não fazem a comunicação dos processos de licenciamento, né, de ciência principalmente, né? Isso está sendo um problema enorme. Aí vocês, empreendedores, assim, são responsáveis também, pode ser responsabilizado, como o Arthur falou, e se vocês tiverem algum processo de licenciamento que porventura não tenha passado para a CPRH, vocês vão ter que, vocês vão ter que fazer essa comunicação, porque vocês poderão ser responsabilizados por isso sim. Está sendo um problema enorme com o município estão licenciando, porque eles não remetem para a ciência do órgão estadual, no caso das APAs, né, o licenciamento que está sendo feito lá da sua tipologia. Então, assim, fiquem de olho, se tiver acontecido isso, vocês oficiam o município, se o município não oficiar, remetam para a CPRH o processo de licenciamento, uma cópia, obviamente, mas não deixem de dar ciência. A Anchieta pediu só para eu reforçar aqui com vocês com relação ao licenciamento municipal. Bom, obrigado, Renata. Bom, mais alguma? Sobre essa questão do procedimento, foi mencionado aqui, né, que atualmente passa pela Diretoria de Biodiversidade. Mas agradeço o esclarecimento de Renata. Agradecer aqui ao doutor Arthur pela atenção, pela disponibilidade aí, pela aula. Vamos bater palma, pessoal. Aproveitando o tópico que eu estava falando, não apenas restrito a eles, é importante que vocês fiquem atentos que as ações civis públicas hoje, elas pegam o agente licenciador, quando é um município, vai em cima do município, e vai também em cima da empresa que está executando o trabalho. Pega empreendedor, pega consultor, empresa, enfim. Hoje há uma responsabilidade solidária nesse processo. Então, a gente tem ficado muito atento a essas questões, porque normalmente pega no meu CPF, pega CPRH e vai no meu CPF junto. Então, como presidente, o diretor, enfim, a gente tem muitas questões no Ministério Público que ele responde. E o de vocês também poderá ir. Então, é preciso ficar muito atento, porque essa questão está muito... O Ministério Público, então, para vocês terem uma ideia, nós temos em casa... Passou de 2.000, não foi, Renata? Ofícios do Ministério Público. Nesse período que eu estou lá, mais de 2.000 ofícios do Ministério Público, só pedindo informações. Ok? Obrigado. Pessoal, só dando uma reforçada um pouco sobre esse tema. A gente
gente dando um exemplo aí de como está, como o controle pelos órgãos fiscalizadores é grande. Teve agora nesse mês um programa que se chama Mata Atlântica de Pé. O que é feito? Por satélite é analisado a superfície do país, identifica-se alterações na vegetação, e essas alterações são identificadas por geoprocessamento, a alteração do pixel. E essas alterações na vegetação, elas são identificadas nesses pixels por robô. O robô informa a justiça compila esses dados, encaminha para o Ministério Público, que distribui isso para o IBAMA, aqui no caso de Pernambuco, IBAMA, CIPOMA, CPRH, e cobra uma verificação daquela alteração daquele pixel lá naquela área. Então, o monitoramento hoje, cada vez mais é em tempo real. Então, se você fazer uma supressão hoje, fazer uma utilização diferente do uso do solo, ela está sendo registrada e monitorada. Está aí, salvo no satélite. Se a multa vai vir agora, depois, o embargo. E cada vez mais, você tem o CCIR, você tem os cadastros imobiliários todos digitalizados. Então, é fácil entender, identificar quem é o proprietário dessa área e o embargo ser já eletrônico, sem precisar ninguém ir lá. Então, a importância da gente ter os procedimentos claros e seguidos. A gente identifica que tem muito empreendedor hoje que, quando vai para o finalmente lá na hora de tirar o financiamento, vê que tem alguma pendência no CNPJ e não consegue o recurso que precisa por conta de alguma pendência ambiental. Então, cada vez mais, a legislação está ficando mais exigente nesse aspecto. Então, essa legislação vem muito para ajudar todos os atores. De que forma? O processo fica muito mais claro. O empreendedor, porque a gente pediu para que as construtoras enviassem os seus projetistas. Na hora que o arquiteto for fazer o seu projeto, ele identificar quais são as restrições que eles têm no terreno. A gente vê, às vezes, que muitos projetos de arquitetura, às vezes, começam sem uma análise de restrições do próprio terreno. Então, o primeiro passo que a gente recomenda é: pegue o terreno, veja o que tem de restrição. Tem APP? Não tem? Tem unidade de conservação? O que tem no terreno? Quais são as restrições que tem que inviabilizam o uso? Ok, desse terreno eu só posso usar X%. Então, desse terreno agora eu vou fazer meu projeto de arquitetura. Fiz o projeto de arquitetura, tenho um diagnóstico do terreno, tenho um projeto de arquitetura, faço uma sobreposição, faço uma identificação, faço um prognóstico, identifico os impactos, vejo as medidas mitigadoras e, quando couber, compensação. Então, esse kit é que vai de uma vez só na LP e na LI. O empreendedor, ele já vai propor as medidas mitigadoras, os programas, antecipadamente, ele já vai. Então, o analista, quando recebe o processo, ele recebe o processo, o início, meio e fim. Então, às vezes a gente vê uma cultura de: não bota não essa APP, deixa que o órgão diz. Se o órgão não disser que tem um APP, então é porque a responsabilidade é do órgão. Não é assim que funciona. Se tem um APP lá e não foi identificado no projeto, a licença pode ser revogada a qualquer hora, o empreendimento ser embargado a qualquer hora, e você tem a responsabilidade de recuperar aquilo, ainda pagar uma multa. Então, uma análise bem feita de todo o projeto, já no início, um estudo, verificado em campo, analisado, todas essas variáveis ambientais, essas restrições, é muito importante nessa fase inicial. Justamente para evitar qualquer problema futuro, inclusive com a justiça. Então, o analista me pediu tal informação, entreguei o que ele pediu. Mas ele não pediu aquilo, mas a licença pode ser revogada a qualquer hora, se identificar alguma coisa que não está compatível lá. Então, é uma prerrogativa isso. A questão ambiental, ela tem um caráter preventivo. Então, coloquem no papel, identifiquem todos os impactos, as nuances, vejam as restrições e pense o seu projeto compatibilizado com isso. Esse é o segredo. Então, quando a gente vai para esse modelo de licença, você já faz tudo isso de uma vez. Então, é muito mais fácil você até para o construtor dizer o seguinte: financeiramente não é viável, não vou seguir com esse terreno, não vou comprar, vou para outro terreno. Esse terreno aqui, beleza, tem
tem esse impacto, quais os custos desse impacto, ok, está compatível, já vou prever aqui o valor da minha unidade habitacional, casado com todas essas medidas mitigadoras aí. Então, essas medidas mitigadoras, por isso a importância também, não só de quem vai fazer o diagnóstico, identificando os impactos, também do arquiteto, mas dos engenheiros também que vão identificar quais projetos são necessários compatibilizados com medidas mitigadoras. Tá? Então, só simplificando um pouco de tudo que a gente já falou mais cedo até aqui. Vou agora convidar o professor Geraldo Jorge. Professor, não é só tirar a licença não, né? Tem um processo de monitoramento aí, né? Vamos ver como isso funciona aqui. Boa tarde novamente, gente. Se eu só acho que eu não sei se... Deixa eu avisar aqui que é o mesmo PowerPoint, só continuando. É o mesmo, meu amigo. Só continuando de onde a gente parou. Agora vai ser uma apresentação bem mais rápida. Muitos dos pontos que eu iria comentar aqui eu já vi que foi pontuado por Eduardo, principalmente a parte legal, junto com Renata. Então a gente pode até pular esse item.